Olá, tudo bem? Estamos aqui no quinto episódio da minha jornada na surdez para tocar num assunto bastante interessante, que é a relação que nós temos com nossos aparelhos auditivos. A primeira coisa que eu aprendi nessa minha jornada é que existem vários tipos de aparelho. Existem aparelhos subdimensionados e aparelhos superdimensionados para cada tipo de surdez. Por exemplo, se você tem uma surdez leve e usa um aparelho para surdez profunda, você vai sentir dor, você vai se sentir incomodado. Da mesma forma, se você tem uma surdez profunda e usa um aparelho para surdez leve, pode ser que ele fique muito agudo, tenha microfonia e te dê dores também. Não adianta você pegar um aparelho qualquer, botar no ouvido e achar que vai sair ouvindo. Não funciona dessa forma e pode trazer ainda mais problemas para você. Tem que ser realizada a medição, a aferição e os ajustes de acordo com cada tipo de surdez. Nesse ponto, eu tenho que destacar o papel dos nossos melhores amigos ou nossos piores algozes. Infelizmente, essa via de mão dupla pertence aos fonoaudiólogos. Então é como se fosse o tamanho da surdez. Se você vai uma surdez pequena, você pega um ônibus. Mas se você tiver uma surdez que vai daqui até a Europa, o ônibus vai ser insuficiente. Da mesma forma, você não vai pegar um avião transcontinental para ir na esquina. Então, cada grau de surdez vai precisar de um aparelho. E repetindo, o fonoaudiólogo pode estar querendo só te empurrar algo para não fazer ajustes, para te vender que o preço é bem caro. Minha primeira fonoaudióloga queria me vender o aparelho, nem um ajuste direito fez. Eu passei anos sem usar aparelho porque ela simplesmente não fez os ajustes necessários. Eu tive dois grandes amigos, a Érica e o Thiago. Esses foram os fonoaudiólogos que chegaram às soluções que realmente me fizeram ouvir. Se vocês estão me vendo suando, está uma tarde quente, esse suor vai corroer os circuitos elétricos internos. E vocês vão falar para botar o aparelho no desumidificador. Muito bom, porém o desumidificador desumidifica, ou seja, tira o líquido. O suor é composto por ácido úrico, N componentes químicos que, mesmo desumidificados, eles vão se tornar sais que vão corroer os componentes eletrônicos do seu aparelho auditivo. Então, dentro de algum tempo, seus aparelhos auditivos vão sim correr risco de corrosão e os componentes eletrônicos vão começar a alarmar. Estão lançando alguns que se prometem à prova d'água, mas isso precisa ser testado. Muita gente tem vergonha de usar os aparelhos auditivos. Só que quem usa fones de ouvido sem fio faz pose. Vou passar umas imagens e as pessoas fazem poses como se fosse a melhor coisa do mundo. Porque nós que usamos aparelhos auditivos não podemos fazer pose como se fosse a melhor coisa do mundo também. Qual a diferença estética de um fone de ouvido sem fio, de um AirPod, de alguma coisa dessa, para o fone do aparelho auditivo? Nenhuma. O problema é que você está pensando que você tem um problema. E, de fato, o seu aparelho é muito mais útil que qualquer AirPod desses. Sim, seu aparelho vale muito porque ele te reconecta à dimensão do som, te permite se relacionar com as pessoas. Então, hoje, nesse episódio, eu quero convidar quem estiver assistindo e for surdo a bater uma foto mais ou menos como essas pessoas que passaram com o seu aparelho visível e fazendo pose. O seu aparelho não denigre em nada a sua imagem nos dias de hoje, onde muitas pessoas estão usando aparelhos auditivos ou fones de ouvido para ficar surdos e não para quebrar a barreira do silêncio. Então, o meu convite hoje é que você, além de comentar, poste uma foto bem bonita, igual esses modelos que eu passei, usando o seu aparelho auditivo. Sim, e se você não for surdo, usando a sua prótese, usando o seu método de correção da sua deficiência. E lembro para vocês, além dos comentários por escrito e com foto, se você me encontrar pessoalmente, a minha surdez é como uma porta mágica. Fale de frente, fale devagar, repita se precisar, e ela se abrirá.